brasileira não seja demasiadamente analítica, não. Acho que é um pouco sim, ela exagera. Isso talvez tenha a ver com o processo em que ela foi feita, de grandes esperanças, vamos colocar tudo na Constituição. Mas também existe uma má compreensão no sentido de também se exagerar comparando com os Estados Unidos, dizendo, a deles tem 7 artigos, a nossa tem quase 400, então isso é um absurdo. Mas você não há de comparar ela com uma de 7. Normalmente as constituições do mundo ocidental vigentes, à exceção da americana, tem em torno de 150 artigos. Quer dizer, é um número bem maior que reflete exatamente as necessidades sociais e econômicas que passaram a emergir no século XX. Sim. Então, agora, a questão do olhar para o passado, né, nisso os Estados Unidos acredito que têm muito de fato a nos ensinar, porque eles sabem muito bem reestruturar, reconstruir e reerguer esse seu passado de uma maneira a aprender com ele da melhor forma possível. Tem mais orgulho desse pertencimento? Tem um orgulho e sabe incorporar esse orgulho no constitucionalismo. Tá. Agora, dessa construção social que o senhor falou aí, a sociedade dos 20 anos para cá, ela ficou mais aberta, mais plural, menos desigual, ou isso ainda não chegou na prática, na realidade brasileira? O grande problema que o neoconstitucionalismo passou a detectar, e foi o primeiro deles, com obras aí no início dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, foi exatamente o problema do déficit de eficácia das normas constitucionais. Livros fantásticos apareceram a respeito desse tema, né, como o do professor Luiz Roberto Barroso, por exemplo, e toda uma série de reflexões que vieram exatamente a trazer à tona essa questão. Olha, de que adianta nós termos um texto constitucional que daria a um estrangeiro que aqui chegasse e lesse o nosso texto a impressão de que estaria talvez no país de maior vanguarda constitucional do mundo, de que adianta esse texto, né, tão bem elaborado, porque é assim em várias partes do seu texto, mas de que adianta isso se nós não temos uma concretude desses princípios, uma concretude desses direitos na vida da maior parte dos cidadãos brasileiros? A realidade social contradizendo esse próprio texto. O déficit, a falta de eficácia. E para isso aí eu acho que o problema não apenas do elastecimento do texto, mas também até mesmo das reformas, traz um problema que eu acredito que ele amplia o problema ao invés de combatê-lo. Por quê? Quando você pensa que a solução é reformular o texto apenas, significa que você está depositando uma confiança muito grande no texto. Transferindo para o texto. Transferindo para o texto a responsabilidade, e é uma responsabilidade que o pensamento jurídico do mundo inteiro já sabe que não pode ser transferida para o texto. Ou seja, e aí gera um descrédito. E o descrédito gera um sentimento de vazio, frustração, de anomia, de frustração. Ou seja, não basta termos lei, precisa que elas sejam aplicadas, não é isso? Muito bem. Eu conversei aqui com o juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Fernando José Armando Ribeiro. Falamos aí sobre os 20 anos da Constituição brasileira e sobre o livro que ele lançou recentemente aí sobre a Constituição, a contribuição do processo ao constitucionalismo democrático brasileiro. Doutor Fernando, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do programa, escreva para o pensamento@amarges.com.br, pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.